O pulso incessante de Tóquio, com suas luzes de neon e arranha-céus que rasgavam o céu, era o pano de fundo para a Akiyama Innovations, uma gigante da tecnologia onde destinos eram forjados e, por vezes, quebrados. Entre as labirínticas baías e salas de reunião high-tech, viviam Kaito e Ana, dois polos opostos magneticamente atraídos em uma dança perigosa de romance e segredos corporativos. Ana era a personificação da dedicação. Seus longos cabelos negros, geralmente presos em um coque elegante, emolduravam um rosto que exalava inteligência e uma resiliência silenciosa. Gerente de projetos sênior, ela respirava a filosofia da Akiyama. Seu mundo, meticulosamente organizado, estava prestes a ser virado de cabeça para baixo com a chegada de Kaito Ishikawa. Kaito, o novo diretor de estratégia, era um enigma. Seus olhos profundos, que pareciam carregar a melancolia das noites de Tóquio, contrastavam com sua postura imponente e sua mente afiada como um bisturi. Rumores sobre sua ascensão meteórica e um passado misterioso o precediam. Ele era a tempestade que se aproximava do porto tranquilo de Ana. O primeiro encontro formal foi em uma reunião sobre o Projeto Fênix, uma iniciativa crucial para a empresa. Kaito, com sua voz calma e autoritária, desmantelou as abordagens tradicionais com uma eficiência brutal, mas inegável. A visão atual para o Fênix é robusta, mas carece de agilidade. Precisamos de uma reestruturação completa, começando pela liderança técnica. Senhora Tanaka, sua experiência é valiosa, mas a direção que você propõe não alinha-se com a urgência do mercado. Ana sentiu um arrepio. Ele havia se referido a ela como Senhora Tanaka, um título formal, e a havia desafiado publicamente. Sua equipe a olhou com preocupação. Senhor Ishikawa, com todo o respeito, o Projeto Fênix é a culminação de meses de pesquisa e desenvolvimento. A agilidade que o senhor busca não deve comprometer a solidez da base que construímos. E a solidez não deve ser um entrave para a inovação. Trabalharemos juntos nisso, Senhora Tanaka. Seu conhecimento é essencial. A tensão cortou o ar. Era uma promessa e um desafio. Nos dias seguintes, a convivência forçada os uniu em longas horas na sala de projetos, as luzes da cidade testemunhando sua rivalidade velada. Kaito, com sua insistência em reavaliar cada linha de código, e Ana, defendendo a integridade de sua equipe, colidiam constantemente. Uma noite, depois que todos haviam partido, Ana ficou sozinha na sala do projeto, frustrada com uma falha de sistema inesperada. Kaito reapareceu, sua gravata já afrouxada, um cheiro suave de chá verde no ar. Problemas? Apenas um bug persistente. Parece que o Fênix não quer ressurgir tão facilmente. Nem tudo na vida é simples. Às vezes, o que parece um obstáculo é apenas um caminho diferente. Posso dar uma olhada? Ele sentou-se ao lado dela, seus ombros quase se tocando. Suas mãos, longas e elegantes, voaram sobre o teclado com uma destreza surpreendente. Em minutos, ele identificou o erro. Estava em uma camada de segurança que ninguém ousaria tocar. Confiança cega pode ser perigosa. Eu confio na minha equipe. Nem todos são o que parecem, Senhora Tanaka. Nem sempre. O olhar dele demorou-se nela por um momento, um lampejo de algo mais profundo que apenas um colega de trabalho. Ana sentiu o coração acelerar. Naquele instante, as barreiras profissionais pareceram um pouco mais frágeis. O projeto Fênix avançava, mas a cada passo, o mistério em torno de Kaito se aprofundava. Ele recebia ligações em horários estranhos, suas saídas abruptas do escritório eram frequentes, e ele tinha acesso a áreas restritas da empresa que nem mesmo Ana, com anos de casa, conhecia. Ana começou a notar pequenos desfalques em dados de projetos anteriores, arquivos delicados que pareciam ter sido acessados por alguém de dentro. Uma sombra de desconfiança começou a pairar sobre Kaito. Ao mesmo tempo, a atração entre eles era inegável. Almoços de trabalho se estendiam em conversas sobre sonhos e medos. Risadas compartilhadas que ecoavam nos corredores vazios à noite. Kaito, que parecia um bloco de gelo, começou a mostrar fissuras. Ele contava a Ana sobre sua paixão por observar as estrelas em telhados de prédios abandonados, sobre a solidão que sentia apesar de sua posição.
Tóquio é uma cidade de milhões, mas às vezes me sinto o único nela. Você entende? Sim. Há momentos em que o silêncio de casa é mais pesado do que o barulho do Shibuya Crossing. Uma noite chuvosa, Kaito a levou para casa depois de uma longa sessão de brainstorming. O carro deslizava pelas ruas molhadas, o neon refletindo no asfalto como um quadro impressionista. Obrigada, Kaito. Eu estava exausta. Não há de que, Ana. Eu gosto da sua companhia. Gosto de como você vê o mundo. Suas palavras foram um bálsamo. Ana sentiu rubor em suas bochechas. Quando o carro parou em frente ao seu apartamento, Kaito desligou o motor. O silêncio, preenchido apenas pelo som da chuva, era denso. Ana, eu preciso te dizer algo. Há muito mais acontecendo do que você imagina. Antes que ele pudesse continuar, o celular de Kaito tocou. Ele olhou para o número, sua expressão endurecendo. Era uma emergência. Eu preciso ir. Mas prometo que vou te explicar. Ele se foi, deixando Ana com uma enxurrada de pensamentos e um nó na garganta. Dias se transformaram em semanas. O comportamento de Kaito tornou-se mais errático. Documentos confidenciais desapareceram de pastas digitais após suas análises. Rumores de um possível espião corporativo dentro da Kiama Innovations começaram a circular, vindos de uma fonte anônima dentro da própria empresa. O alvo era claro, Kaito Ishikawa. Ana, em um esforço para proteger o projeto Fênix, em um nível mais profundo, para entender Kaito, começou sua própria investigação silenciosa. Ela acessou logs de sistema, procurando padrões. Em uma noite, enquanto Kaito estava fora em uma de suas misteriosas saídas, ela encontrou um arquivo criptografado em seu computador, com um nome de código que parecia familiar, Sakura. Era o nome de uma empresa rival, a Sakura Tech, conhecida por suas táticas agressivas. Dentro do arquivo, ela encontrou comunicações, aparentemente de Kaito, detalhando informações sobre o projeto Fênix. O chão pareceu sumir de seus pés. Kaito, o homem que a fazia rir, que via as estrelas com ela, era um traidor? As evidências eram esmagadoras. A dor rasgou seu peito, um sentimento de traição tão profundo que a fez questionar tudo o que haviam compartilhado. No dia seguinte, uma reunião de emergência foi convocada pelo CEO da Kiama Innovations, Sr. Hiroshi Nakamura. O clima era pesado. Kaito foi acusado formalmente de vazamento de informações confidenciais para a Sakura Tech. As provas apresentadas eram robustas, logs de acesso, e-mails criptografados e até mesmo testemunhos anônimos. Ana estava presente, seu coração uma pedra no peito, observando o homem que ela estava começando a amar ser desmascarado. Sr. Nakamura, essas acusações são infundadas. Há uma explicação para tudo isso. Eu não sou um traidor. Eu estou tentando evitar que esta empresa seja destruída de dentro para fora. Suas palavras são vazias, Sr. Ishikawa. As evidências são claras. Em um sussurro quase inaudível, Kaito. A voz de Ana chamou a atenção de todos. Ela sentiu os olhos de Kaito nela, um olhar de desespero e incompreensão. Ela tinha que fazer o que era certo para a empresa, mesmo que isso despedaçasse seu coração. Eu também encontrei provas. No computador do Sr. Ishikawa. Arquivos com o nome de código Sakura. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. O olhar de Kaito, antes cheio de súplica, transformou-se em um abismo de dor e decepção. Ele não disse uma palavra, apenas a olhou, a verdade em seus olhos sendo distorcida pelo prisma da traição. Kaito foi afastado de suas funções, investigado e sua reputação, tão cuidadosamente construída, foi manchada. Ana sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ela havia escolhido a lealdade à empresa, mas a um custo incalculável para sua alma. Os dias seguintes foram um borrão de trabalho intenso e noites insones, assombradas pelo olhar ferido de Kaito. A verdade, no entanto, é teimosa e sempre encontra um caminho. Uma semana depois, um incidente inesperado ocorreu. O CEO da Kiama Innovations, Sr. Nakamura, foi visto saindo de um café discreto com um executivo da Sakura Tech, trocando documentos. Uma reportagem investigativa anônima,
contendo gravações e fotos, foi enviada à mídia. A história se espalhou como fogo. Era um plano elaborado. Kaito não era o espião, ele era o contra-espião. Ele havia sido contratado pelo conselho para expor a infiltração. O Sr. Nakamura, que vinha secretamente passando informações à rival para desvalorizar Akiyama e comprá-la a preço de banana, havia orquestrado a queda de Kaito, usando provas forjadas e um informante interno que ele havia manipulado. O arquivo Sakuran no computador de Kaito era, na verdade, sua própria investigação sobre a conspiração. Ana sentiu o sangue gelar. Ela havia sido uma peça no jogo de Nakamura, a ferramenta involuntária para incriminar o homem que tentava proteger a todos. A culpa a consumiu. Ela correu para o apartamento de Kaito, o coração batendo descompassadamente. Ele estava lá, mas parecia diferente, mais cansado, com os olhos ainda marcados pela dor. Kaito, eu sinto muito. Eu cometi um erro terrível. Eu não sabia. Eu te disse que nem todos são o que parecem, Ana. Eu te disse que estava tentando proteger a empresa. Por que você não confiou em mim? Eu vi as evidências. Tudo apontava para você. Eu não queria acreditar, mas... Sua voz falhou, eu escolhi a lógica sobre o meu coração. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ana. Kaito observou, a mágoa evidente, mas também um vestígio daquele carinho que haviam compartilhado. O que você sente agora, Ana? Dor, arrependimento e amor. Eu amo você, Kaito. Eu estava cega. Por favor, me perdoe. Ele caminhou até ela, seus passos pesados. Estendeu a mão e gentilmente enxugou uma lágrima de seu rosto. O perdão não é algo que se concede facilmente. Mas a verdade tem um poder próprio. Você era a única pessoa que eu queria que confiasse em mim. E você não o fez. Ana soluçou. O silêncio voltou, preenchido pela tristeza e pela complexidade de seus sentimentos. O relacionamento deles, construído sob a tensão de Tóquio e o segredo corporativo, estava à beira do abismo. Kaito foi reintegrado com honras. Nakamura foi preso e Akiyama Innovations passou por uma reestruturação profunda, com o projeto Fênix se tornando um símbolo de sua resiliência. Kaito e Ana voltaram a trabalhar juntos, mas a confiança estava abalada. Os olhares que trocavam eram carregados de uma história não dita, de um amor ferido. Um dia, Kaito convidou Ana para ir ao telhado do prédio abandonado onde ele costumava observar as estrelas. A noite estava clara, as luzes de Tóquio cintilando sob eles como um oceano de diamantes. Eu vim aqui por muito tempo. Sempre sozinho. Até que você apareceu na minha vida e, de repente, a solidão não parecia tão pesada. Eu estraguei tudo, Kaito. Talvez. Mas o amor verdadeiro não é sobre não cometer erros, é sobre perdoar e reconstruir. Eu entendi por que você agiu daquela forma. A lealdade à empresa era o seu alicerce. Mas a verdade é que eu precisava da sua confiança, Ana. Ele se virou para ela, seus olhos profundos capturando os dela sob a luz da lua. Eu não posso esquecer o que aconteceu. Mas eu não consigo parar de te amar. Essa é a minha verdade. Ana sentiu o coração explodir em seu peito. As lágrimas voltaram, mas desta vez, eram lágrimas de esperança. E eu não consigo parar de amar você, Kaito. Eu vou lutar para reconstruir a sua confiança, todos os dias. Eu juro. Ele a puxou para um abraço apertado, o cheiro de chá verde e a fragrância suave de Ana se misturando no ar frio da noite de Tóquio. Naquele momento, sob as estrelas cintilantes, eles souberam que o caminho à frente seria difícil, mas que a fênix de seu amor, mesmo que ferida, estava pronta para ressurgir das cinzas, mais forte e verdadeira do que nunca. Eles haviam encontrado seu próprio destino em meio aos códigos e segredos de Tóquio, provando que nem mesmo a maior das traições poderia apagar a chama de um amor predestinado. Em meio ao brilho e à efervescência tecnológica de Tóquio, Ana, uma dedicada gerente de projetos, vê seu mundo ser abalado pela chegada de Kaito, um enigmático diretor de estratégia. A Akiyama Innovations, gigante onde trabalham,
torna-se o palco para um romance de escritório proibido, repleto de tensão e uma atração magnética que desafia as fronteiras profissionais. Forçados a trabalhar juntos em um projeto crucial, o Fênix, eles se veem presos em uma teia de sentimentos profundos e crescentes. À medida que o amor floresce entre reuniões noturnas e conversas sussurradas, uma sombra de segredo paira sobre Kaito. Comportamento errático e informações confidenciais vazando sugerem que ele pode ser um traidor corporativo. Ana, dividida entre a lealdade à sua empresa e a crescente paixão, se depara com evidências que apontam Kaito como espião, levando a uma acusação pública e a uma devastadora quebra de confiança. No ápice da traição e do desespero, a verdade emerge de forma chocante, revelando um jogo de manipulação muito maior. Kaito era, na verdade, um contra-espião, e Ana uma peça involuntária em um plano para incriminá-lo. Com o mistério desvendado e a justiça restaurada, eles devem enfrentar as cicatrizes profundas de um amor testado pelo fogo. Kaito e Ana precisarão decidir se a fênix de seus sentimentos pode ressurgir das cinzas, mais forte e inquebrável, em uma Tóquio que testemunhou a intensidade de seu destino.